E aí pessoal, beleza? Vocês acabaram de ver um vídeo aqui, eu trabalhando com algumas peças na MRF 1000 da Minelli. O que acontece? Vocês vão ver aqui o review mais completo provavelmente da internet dessa máquina hoje. Tá? A gente vai ter um bate-papo aqui, vamos falar um pouquinho a respeito das funcionalidades de uma refiladeira, né? de uma máquina que refila. Né? E eu já falei aqui no canal sobre outras, tá? Já testei, já tive o prazer de testar várias máquinas, inclusive automáticas, coladeiras com refilador automático, tá? Trabalhei em empresas que tinha, e na minha aqui eu tenho esse conjunto aqui, tá? Conjunto extremamente simples, extremamente tranquilo, tá? Que é uma pista de rolete que eu utilizava antes em outras máquinas. E aí temos um trilho aqui, temos uma base roletada, tá? De praticamente 10 metros da coladeira até chegar nela e a saída. Uma das coisas que se discute muito na internet a respeito de refilador é o acabamento que ela entrega. Aí eu mostrei para vocês aqui na peça um acabamento extremamente perfeito, ó. Ó, não tem rebarba, não tem nada, ó. Não tem nada, certo? E isso saiu da máquina agora, né? Aquela lá que eu tirei agora para vocês ali no vídeo. Ó o acabamento, ó. Ó, tranquilo, tranquilo, tá? E aí você, de repente, você tá muito triste aí porque a sua máquina não está entregando um acabamento desse. E você está botando a culpa no fabricante, no produto. E isso não é que eu aqui testei, tá? Então, não tenho patrocínio, como sempre eu falo nos vídeos da marca, não tenho patrocínio de nenhuma marca aqui na oficina, praticamente, tá? A gente tem algumas parcerias, né? Mas ninguém patrocina esse vídeo, ninguém paga para mim fazer esse vídeo. Eu estou fazendo esse vídeo para ajudar os marceneiros que estão interessados, né? As pessoas que realmente querem entender um pouco mais sobre maquinário, sobre marcenaria, ou estão começando. Esse sempre foi o intuito do nosso canal. Então vamos para o review aqui. A gente tem uma máquina, tá? Que promete entregar um refilo, tá? Perfeito, e uma limpeza, um polimento da sua peça, tá? Então quando você, vou pegar uma peça aqui, ó, quando você passar aqui uma pecinha assim, pecinha feia, ó, pecinha que vai servir só de apoio. Olha o acabamento aqui, ó, que ela entregou, certo? Então quando você passa, você entra na máquina, certo? Com a peça, você vai ter um destopo aqui, certo? Você, depois do destopo, para quem não sabe, destopo é tirar essa partezinha da frente aqui. Depois do destopo, você vai entrar aqui nesse rolete e ela vai puxar, refilando, tirando o excesso de fita do topo do MDF e depois vai passar por um polidor que está aqui, tá? O que acontece? Essa máquina ela tem uma faca aqui embaixo, né, que vai retirar o excesso da fita. E depois ela vai seguir andando e vai polir a peça para dar essa limpeza aqui. Ó. Aquela limpeza que a gente fazia antigamente com a estopa, ficava limpando porque ficava tudo sujo, você não tem aqui. Ó. Você não tem aqui, ó, certo? Você já tem uma limpeza da peça, porque aqui tem um polidor. Então, destopa, refila e pule. São 3 coisas que você vai fazer nessa máquina que você teria que fazer na mão, tá? Detalhe, ela é uma máquina que vai te entregar sempre o mesmo acabamento. Então, ela não vai alterar o acabamento. Então, se você tem uma pessoa para fazer isso, ou se você faz, cada dia sai de um jeito. Com a Minelli, você vai ter sempre o mesmo acabamento. Então, sempre vai ser isso aqui que você está vendo. Tá? Sempre vai ser isso, não vai mudar. O que acontece, pessoal, que eu quero entrar no assunto aqui, o vídeo vai ficar meio longo, mas é para quem realmente gosta do assunto. Tá? A gente muitas vezes bota defeito em qualquer maquinário, sendo que a marcenaria, galera, é um processo, é uma continuação. Então, a gente começa pelo corte, tá? Depois do corte, fita, cola, né? A gente vai aplicar o acabamento. E terceiro, refilar, para depois montar.
Então são 4 pontos que precisam trabalhar junto. Então, o que acontece? Se você olhar a minha Minelli aqui, ela está sem essa capota aqui, né? Aqui tem essa capota azul, seria aqui, ó, que seria do destopo aqui, ó, né? Não aparece tudo isso aqui, fica fechado. Eu abri porque eu precisei regular, né, o destopo para ele sair perfeito, para destopar perfeitamente aqui. E o que acontece? Se o nosso corte não for perfeitamente no esquadro, você não vai ter um acabamento 100% nessa máquina. E aí você vai botar a culpa na máquina. Vai ligar para o pessoal da Minelli e vai dizer que a máquina, a MRF1000, não está fazendo o trabalho dela bem feito, sendo que você está com corte mal, você está com corte errado, você está cortando fora do esquadro, você está cortando a peça, deve estar no esquadro, né? Esse corte aqui, ó, vamos ver, esse corte aqui, ó, esse corte lateral aqui, ó, vamos ver se foca. Vamos colocar aqui em cima. Esse corte aqui, galera, ó, precisa estar 90 graus, certo? Se você cortar com 95 graus, né, ou com menos de 90 graus, que fique torto esse corte, o que o destopo aqui está fazendo? Ele está cortando 90 graus. Então ele vai comer um pedaço do seu MDF lá. Ou ao contrário, se esse corte não tiver 90 graus, se esse corte tiver assim, ou tiver assim, ou ele vai comer assim nesse sentido ou nesse sentido, entendeu? E aí você vai querer fazer um acabamento perfeito, não vai fazer, já vai começar errado no destopo, entendeu? E aí você precisa ajustar o seu corte, e não a Minelli, e não o seu refilador. O seu corte está mal, você tem que trocar a esquadrejadeira, você tem que regular a sua esquadrejadeira. Quantas vezes na semana, quantas vezes no mês você pega um esquadro, tá? Eu tenho aqui um esquadro aqui, ó, tenho review no canal desse cara aqui, ó. Isso aqui é um esquadro digital, ó, tá? Quantas vezes você pega um esquadro desses, né, e coloca lá no seu disco de corte, galera, ó, aqui no seu disco de corte, e vê se ele está em 90 graus, certo? Se não estiver em 90 graus, a Minelli não vai fazer o trabalho dela, porque o trabalho dela é pós-corte, não é corte. E aí você está confundindo isso. E aí você está botando defeito na máquina. A máquina é perfeita. Ela faz o que ela promete. Não existe uma máquina hoje no mercado, tá? Não existe uma máquina no mercado, uma refiladora no mercado, que entregue o que essa máquina entrega. Tá? Não existe hoje no mercado. Vou falar para você por quê. Existe máquina que faz a mesma coisa? Que entrega isso aqui para você? Refiladora que entrega isso aqui para você? Pode até existir. Mas a Minelli entrega isso. Vamos abrir aqui, ó, o reservatório. Ó. Embaixo da máquina aqui, galera, ó, a gente tem um reservatório. Ó. Certo? Ó, eu tenho um reservatório aqui. Olha o que essa máquina entrega para mim. Olha aqui. Tá vendo isso? Ó, isso daqui eu refilo. Olha lá. Beleza? É o refilo inteiro. Então, ela não faz barulho. Ela não tem uma tupia rasgando o seu ouvido, tá? E fazendo um pó horrível, tá? Ela apenas tem uma faca ali embaixo que arranca, né, a fita inteira, ó, o excesso inteiro. E com isso, olha o som da máquina. Aqui eu tenho um motor de avanço e um polidor trabalhando. E olha o som que ela vai te entregar. Então eu liguei o polidor, liguei o avanço e o aquecimento já estava ligado. Então, pessoal, olha aí, olha o som que a máquina entrega. Cara, é super agradável o som dessa máquina, tá? É super agradável. Ó, vou pegar uma peça aqui, só vou passar aqui para vocês ouvirem, tá? Já foi refilado, mas escuta aí. Ó. Certo? Esse é o som que ela vai fazer. Então, não tem uma máquina que entregue um som, né? Um ruído tão baixo quanto a Minelli, como refiladora, né? A gente está falando de refiladora aqui. Mas para isso você precisa o quê?
O seu corte tem que estar perfeito. Se ele não estiver perfeito, pessoal, melhora o corte, regula a máquina, faz com que a máquina tenha um corte 90 graus. A sua máquina de corte precisa estar cortando 90 graus exatos, nada mais, nada menos, tá? A Minelli não vai resolver o quebrado da peça. Quem quebrou foi o corte. Melhore o seu corte para que não tenha quebrados, tá? Porque se tiver quebrado aqui o topo, você vai continuar com o quebrado. Não vai ser essa máquina que vai fazer isso, não vai ser aquela que vai fazer isso, vai ser aquela que vai fazer, certo? Então, posterior a isso, você vai ter uma máquina que tem uma faca ali embaixo, né, com aquecimento. Então, essa faca, ela esquenta, com isso ajuda a fazer o corte perfeito aqui, tá? Nós temos um sistema aqui de avanço que prensa a peça contra a bancada, fazendo com que essa faca corte rente, né, com várias regulagens aqui, com gabarito de regulagem. E a gente tem um polidor ali que vai polir, vai te entregar limpo essa peça, tá? Mas para isso acontecer, volto a falar, estou sendo até chato nesse vídeo, você precisa ter um corte 90 graus, já para começar a destopar legal lá, tá? Porque temos o destopo também, né? Então, destopo, né? Avanço, temos o aquecimento, que é o corte, e temos o polimento, tá? Outra dica, tá? Outra dica. Não adianta nada você pegar essa máquina e pegar uma peça daquele tamanho, que tem quase 2 metros de comprimento, e querer passar em cima dessa máquina aqui sem apoio, tá? Então, quando você comprar essa máquina, você já tem que pensar em fazer aqui uma pista legal para ela, que nem eu tenho aqui, tá? Porque aí você não vai ficar forçando a máquina, a peça já não vai entrar torta na máquina. A peça ela tem que... Eu sempre digo isso, pessoal, tá? Eu falo isso para os fabricantes. Vocês têm que desenvolver máquinas que tenham apoio para chapa, né? Não adianta nada você comprar essa máquina aqui e querer trabalhar com ela em cima de qualquer bancada sem um apoio, tá? Precisa ter apoio, tá? Legal da Minelli, a Minelli não entrega esse apoio, né? Poderia colocar a pista roletada, poderia vender junto, não vende, mas pelo menos manda, né, no seu manual um projetinho para você fazer um apoio, né, para você fazer uma bancada para ela. Então, quer dizer, o fabricante não entrega, mas se preocupa em explicar para o fornecedor, para o cliente, que precisa colocar um apoio, tá? Por quê? Porque são peças grandes que vão ser passadas nela. E aí você vai querer um acabamento perfeito se não está sendo apoiada a ponta da chapa lá. É que nem na coladeira, a mesma situação. Então, assim, você precisa ter uma bancada, né, para apoiar essa chapa. Você precisa ter um corte perfeito, tá? Você precisa que o corte seja o mais perfeito possível, tanto no quebrar, quanto principalmente 100% no 90 graus, tá? Pessoal, então isso é fundamental, é necessário, precisa ser revisto na sua marcenaria. Se você não rever isso daí, você vai se frustrar, vai achar que a máquina é ruim. Não é, a máquina é perfeita, a máquina entrega 100%. Se você tem tudo isso que eu falei, beleza? Se o seu corte é 100%, vai ter pessoas que vão falar aqui, bah, Diego, meu corte é 100%, meu corte é top, eu tenho uma esquadrejadeira, né, topzera, mas eu não consegui ainda fazer essa máquina funcionar. Regulagem. Eu digo para você não sabe regular essa máquina, tá? Fala com o pessoal da Minelli, vou deixar o contato aqui embaixo, se o pessoal da Minelli ver esse vídeo também, entra em contato aqui, pode responder o pessoal, sem problema, entra em contato com a fábrica, que o pessoal é super gente fina e vai dar assistência para você regular a sua máquina. Se você regular a sua máquina, você vai ter um destopo perfeito, você vai ter um acabamento perfeito, tá? Então é isso que eu queria falar, queria mostrar para vocês. Aqui na frente, ó, na máquina, esqueci de falar, a gente tem uma regulagem nova agora, né? Que é puxar e empurrar, que a gente vai fazer um jogo aqui, né? Tanto para frente quanto para trás do polidor, que é bem legal, que a gente consegue gastar o polidor ali, o disco polidor uniformemente, né? Conseguimos fazer o melhor uso dele, a regulagem na frente, está na mão aqui, e é isso aí. Fora isso aqui a gente tem a regulagem, né? Que é básica, que, né, você vai colocar o 18 milímetros ali, vai ter o gabarito aqui para gabaritar, vai apertar, essa base aqui, né? E vai travar aqui e tá ok, tá? Fora isso também a gente tem um avanço que a gente pode regular, ó, de 1
a 10 e o polidor também. A velocidade que você quer que a peça passe, tá? E a velocidade que você quer que o polidor passe. No meu caso aqui está no máximo nesse momento, tá? Então uma máquina super simples de lidar, qualquer pessoa vai na sua marcenaria, se você regular, vai passar a peça aí, sem problema algum, até uma criança acho que passa a peça aí, né? Então assim, é muito simples, tá? Mas você precisa desses requisitos. Galera, se esse vídeo foi útil para você, se esse vídeo aí, se você ficou até o final e esse vídeo foi útil para você, te ajudou, te esclareceu alguma coisa, deixa o like, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo nas redes sociais aí, deixa o seu comentário aqui embaixo, mas não esquece de deixar o like, tá? De compartilhar. A gente vê 1000 visualizações nos vídeos e às vezes só 20, 30 likes. Então, galera, colabora aí, ajuda a gente, tá? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus.